Olá, Ramiro, tudo bem? Não é, cara? Tudo bem? Vamos lá. Tudo bom? Vamos lá. Tudo Deixa eu só ótimo. confirmar se o doutor Rafael já chegou para a gente começar, tá certo? Perfeito. Tá bom. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Eu ouço bem. Bom Bom dia, dia, Rafael. Ramiro. Sim, bom dia. Dia. Vamos aguardar acho que mais uns 2 minutinhos, dar uns 11h10, tolerância para ver se o resto do pessoal que está inscrito entra, e aí a gente dá início. Perfeito. O público são defensoras e defensores ou também E os servidores da casa? a gente Ambos, a abriu gente também para equipe. abriu isso, a gente reservou a maioria das vagas, porque como a gente está fazendo no Zoom, tem uma quantidade de vagas limitada, né? Mas aí a gente reservou a maioria das vagas para os defensores e defensoras, e aí aquelas que restaram a gente abriu para os estagiários administrativos. Ok. E o tema aí tá difícil? O tema 1, 2, 3, 4 tá pegando? Muito agora mesmo, a gente estava aqui, eu estou aqui no grupo do WhatsApp do comitê. É, e aí, doutora, a juíza que representa o TJ, a doutora Ana Cláudia, está no Maranhão, vendo a palestra da doutora Luciana Veiga. Ah, E conheço bem a doutora Ana Cláudia. Uhum. Conheço bem. pronto, É, ela faz parte do Fonajus agora, né, do Fórum Isso. Nacional, e nós e estivemos juntos no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que é, agora tem um projeto itinerante, né? Eu acho que já teve em Pernambuco, né? O- já, acho que foi na minha eu- licença, mas já. Ou foi, Já, foi né? logo que eu voltei. Aí a gente tem se dividido, né, para sempre alguém com a conselheira, né? Vai sempre a conselheira, a Daiane, vai o doutor Clênio, que é o secretário executivo, né? Vamos dizer, faz tudo lá, e ele sempre dá um curso, e eu acho que ele tem ido em todas ou quase todas as, essas viagens do Funagem Itinerante. Mas aí, para dar uma pluralidade maior, né, sempre Uhum. convidam outros membros, né, e coincidiu de eu estar com ela, com a Ana, no de Mato Grosso do Sul. Uma- Foi? Não, acho que é alguém que está Ah, com o áudio E aberto, vazou o foi, áudiozinho. a gente foi meio pé frio, porque a gente teve lá, o evento em si foi ótimo, mas logo depois estourou uma operação da Polícia Federal lá, prenderam o povo e tal. A gente, meu Deus do céu. Ou dando sorte, passamos lá antes, porque imagina se tivesse acontecido antes da nossa visita, ia ser um funeral. No olho do furacão, né? Olha o Mas furacão. aí o pessoal da PGE já pedindo para fazer formação, dizendo as decisões recentes estão ignorando os temas e tal. E eu até pontuei assim que é importante que a gente tenha pluralidade, né, de visões sobre a temática, porque a PGE coloca muito como assim, não, resolveu e é desse jeito aqui, esse é o jeito certo. Interpretação E deles, né? tenta fazer uma articulação dentro do TJ de que não, o jeito certo é esse aqui, o pior possível para o assistido. E eles estão com a vida fácil, né? Que agora é só falar, ah, não, tá aqui, prova que você cumpriu, né? Não precisa nem muito esforço, né? De fato, a situação está muito fácil, uma vida fácil ser procurador agora. Mas, É. e tá difícil ser defensor, só que na verdade sempre esteve, né? Então, a área de saúde é que foi uma exceção durante um tempo, a gente ganhava liminar em tudo,
Só que eu tô nessa área, eu pesquiso nessa área desde 2004, mais ou menos, então vão para 20 anos, 21 anos que eu tô pesquisando na área. E na Defensoria 13, né? Eu sempre falei para os colegas, calma que o jogo vai virar contra a gente. Pode ficar tranquilo. Vamos se preparando, vamos nos qualificando, compreendendo como funciona o sistema, porque em breve as coisas vão acontecer. E a tendência, eu acho, no curto, médio prazo, a gente ter algum tipo de ajuste, que ficou por demais rigoroso, mas no longo prazo a gente vai ter um aumento do rigor, sim, porque o país tem uma equação contextual muito difícil de se lidar. O país está envelhecendo, né? E isso gera pressão em termos de gasto em um monte de área, né? O país está se desindustrializando, portanto, está ficando pobre. Então, quando a gente olha para a saúde, ela custa cada vez mais caro. O país vai demandar cada vez mais saúde, porque a saúde ela é uma da principal demanda social com o envelhecimento da população, junto com previdência, e a gente está empobrecendo. E as elites brasileiras, incluindo nós, do sistema de justiça, nós não vamos abrir mão do nosso privilégio tão facilmente. Inclusive o privilégio de termos planos de saúde pagos pelo Estado com algum tipo de coparticipação, né? Então, para os pobres vai sobrar o resto, vai sobrar as migalhas. E a gente vai tentar brigar por essas migalhas para eles. Esse é o futuro, né? É, Pelo menos do tempo que eu estudo política social e olhando para isso, não vejo muita mantidas as coisas como estão para um lugar diferente que vá, né? Então a gente tem que se preparar bastante para continuar tendo algum lugar de garantia desses direitos no Poder Judiciário. Porque, para mim, a tendência é que o Judiciário se contente com a sua estrutura, seus privilégios, seus bons salários, e junto, quando eu falo de Judiciário, eu estou falando do sistema de justiça inteiro, inclusive nós, né? E a gente começa a ignorar o hecatombe social que já está acontecendo, né? Mas essas são as boas notícias do futuro. Eu tô um pouco mais crítico que o normal, porque eu estava no meu grupo de estudo, que é um dos requisitos, né, para ser professor do mestrado e doutorado, é você ter um grupo de estudo, né? E eu estava com os meus colegas do grupo de estudo discutindo do Thomas Piketty, vocês já viram esse livrinho dele aqui, O Capital no Século XXI, né? Em que ele mostra como a estrutura da desigualdade de renda no mundo, ela decresceu durante o período do pós-guerra e tudo mais, mas que agora tem crescido, crescido, crescido e que a gente está sem saída para isso, né? Por enquanto. Então, eu estou no amanhã um pouco desacreditado no nosso futuro. Mas vamos lá. Mas é difícil, é diferente. Vamos lá. Já são 11h15. Você quer Podemos fazer começar? uma aberturazinha rápida, Rafa? Pronto, vamos iniciar, né? Acho que ao longo da manhã, acho que algumas pessoas ainda vão entrar, né? A gente teve mais de 60 inscritos, mas acredito que por outros compromissos devem estar entrando em breve. Mas até mesmo para não atrapalhar o fluxo, né? Na nossa programação, vamos dando início ao evento, né? Primeiramente, gostaria de agradecer, professor Ramiro, por participar desse momento aqui com a gente, aceitar o nosso convite, né? Iniciar também justificando a ausência do nosso professor público geral. A gente está no evento, inclusive eu estou acompanhando ele aqui no evento em Caruaru. Ele está compondo mesa, então ele infelizmente não conseguiu fugir para participar da abertura. Eu consegui dar uma saidinha do evento para abrir, mas infelizmente também não vou conseguir acompanhar a manhã inteira. Vou ter que retornar lá para o evento, mas consegui pelo menos sair rapidamente para participar aqui desse momento de abertura. E além do agradecimento do Dr. Ramiro, agradecer a nossa escola superior, na pessoa de Maria Luísa, Carol Cury, representando o nosso núcleo de saúde coletiva, pela essa iniciativa, né? E a gente pensou em fazer esse momento em razão do momento atual que a gente tem enfrentado, né? A gente tem recebido contato constante dos defensores que atuam na área de saúde, tanto na capital, mas especialmente os que atuam no interior, em razão das novas decisões do tema 1234, tema 6,
Então, é uma temática que está muito recente, trazendo muitas dúvidas para muitos colegas. A nossa intenção inicial era fazer um curso de capacitação mais robusto, mas em razão da urgência da matéria, a gente acabou optando por fazer esse momento de diálogo inicial, que a gente conseguiria organizar com mais rapidez, mas já adianto, que a gente pretende no futuro breve, ter um momento mais longo de curso presencial com todos os defensores que trabalham na área de saúde, a gente vai poder também se debruçar mais aprofundadamente sobre a matéria, mas a gente queria já dar esse suporte, esse retorno aos colegas que estão tentando se debruçar. A gente sabe que, especialmente para a gente que trabalha somente na área de saúde, essa temática já mudou completamente nossa vida e a gente está estudando e está tendo dificuldades, interpretações. Imagina para o colega que está no interior trabalhando com diversas matérias, ter que lidar com todas essas alterações, né? Se a gente que só trabalha com isso está tendo dificuldade, o colega que trabalha com tudo numa vara única no interior deve estar extremamente sobrecarregado com isso. Então, nossa intenção é tentar dar esse auxílio, estender essa mão para que a gente possa discutir junto e chegar a estratégias, discutir estratégias e colaborar com a atuação de todos que compõem a Defensoria Pública, né? O Dr. Ramiro já adiantou, né, que ele trabalha na temática há anos, né? Tem mestrado na área de judicialização de saúde, tem doutorado na área. Meu primeiro contato com o Ramiro foi durante a pandemia. É, Durante o período de pandemia, houve uma aproximação muito grande entre as defensorias, especialmente aquelas especializadas na área de saúde. Foi nesse período, inclusive, que a gente criou o nosso núcleo de saúde coletiva. A gente sentiu essa necessidade de criar o núcleo especializado de saúde coletiva para ter esse olhar diferenciado. E desde aquele momento lá de pandemia, Ramiro foi há muito mais tempo, na verdade, mas desde aquele momento surgiu para a gente aqui na Defensoria de Pernambuco a figura de Ramiro, que é uma referência nacional, não só entre defensorias, mas em todos que trabalham com judicialização de saúde, inclusive com outras instituições. Então, para a gente é uma honra muito grande estar recebendo essa sua palestra, Ramiro. Esperamos contar com você nesse segundo momento mais aprofundado, né? Esperamos que dê tudo certo para que a gente possa promover esse segundo momento, mas já de antemão agradecer é, pela parceria, pela colaboração e pela prontidão de nos receber nesse momento tão delicado que a gente vem enfrentando com essas novas temáticas, né? É, antes de passar a palavra para o doutor Ramiro, passar a palavra para Carol, se ela quiser acrescentar alguma coisa, a nossa coordenadora do Núcleo de Saúde Coletiva. Obrigada, Rafa. Não, não vou tomar o tempo de Ramiro, não, porque a gente quer ouvi-lo. Nosso objetivo maior aqui é sugar o máximo que a gente conseguir de conhecimento dele, mas é realmente isso que você falou, né? Mesmo a gente que atua só com saúde, a gente está completamente desesperado e tentando encontrar saídas para os problemas que estão surgindo. Imagina quem está no interior. Então, nosso objetivo foi realmente trazer aí uma luz no fim do túnel para os colegas, mas com esse objetivo de fazer um curso maior. A gente está falando aqui com o Ramiro nos bastidores para organizar algo mais robusto. Não vou tomar seu tempo não, Ramiro, porque a gente quer te ouvir aqui. Se você precisar espelhar algum material, você me avisa. O que a gente coloca aqui. E aí, eu só vou pedir a Daniel, eu não sei se tem como ele fazer isso ou se cada pessoa que faz, para colocar a sua imagem Eu já vi maior. aqui, eu acho que está habilitada aqui a opção de compartilhar. Pronto, pronto, Vai dar beleza, certo. pode. Obrigada, Então, muito Ramiro. obrigado, Rafael, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Esse é um debate que eu já tenho feito com vários colegas no Brasil inteiro, né, sobre como foi construído, né, esse tema 6 e o tema 234 e as suas consequências, né? Eu acompanhei junto com a defensora Thaisa, do Rio de Janeiro, as sessões da comissão, né? Então, nós sofremos bastante, muito mais do que vocês, a gente está sofrendo há bastante tempo isso, e é terapêutico falar sobre isso, né? Porque eu, pelo menos, compartilho disso e vou cumprir a profecia da poeta, né? Na Marília Mendonça, que falava: ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Então, vamos todo mundo sofrer com isso. Não só eu, do que vivi lá, o que foi essa construção na comissão.
Eu tive debates como esse com os colegas da Bahia, inclusive a gente montou um curso lá, foi bem interessante, com colegas de São Paulo. Eu tive com os colegas da Defensoria de São Paulo uma conversa há 2 dias atrás apenas, com os colegas da Defensoria Pública do Ceará, também no curso nacional que a ANADEP fez, né? Eu tive essa oportunidade de falar, se alguém me ouviu lá, de fato é uma apresentação muito semelhante. E a gente tem feito discussões com o sistema de justiça também, né? Tivemos há 2 semanas, quase 3 semanas, o Congresso Nacional do FONAJUS, que é o Fórum Nacional da Saúde, em São Paulo, né? Em que o tema 6 e o tema 234 foi palco central. E, para desespero de vocês, foi extremamente elogiado o Supremo Tribunal Federal na sua postura adotada no tema 6 e 234. Na mesa principal do evento, né, eram basicamente só representantes das instituições e do sistema político e tudo mais, todo mundo batendo palma, né, para o tema 234, tema 6. Os ministros se apresentaram, o ministro Gilmar, o ministro Barroso, no último dia de encerramento, o ministro Toffoli. Nós só tivemos um paciente, ou um representante dos pacientes que teve vez nesse palco. Foi o defensor público geral da União, doutor Leonardo, que foi lá e bateu palma também, o tema 6, 1, 2, 3, 4, para o meu estarrecimento, né? Não entendi o que ele foi fazer lá para, se não fosse para apontar os problemas. Tem virtudes do tema 1, 2, 3, 4, principalmente na parte que ele compete, que é competência, mas tem uma série de problemas que ele não apontou. Aí, num subgrupo, né, de debates, né, dividiram essa plenária em 3 partes. Numa delas foi palestrante ele novamente, também, mesma coisa, parece que não tem problema nenhum, tá tudo bem para o defensor público geral da União. Mas pelo menos a doutor Luciano, defensor público geral de São Paulo, fez uma fala mostrando os problemas, uma fala institucional, cuidadosa, mas corajosa também, mostrou esses problemas. E aí, numa outra mesa, eu, como representante dos defensores, aí da ponta, né, eu pude fazer uma fala mais contundente contra os problemas desse tema 6234 que eu vou apontar aqui para vocês. Eu quero dizer que eu sou defensor da ponta, né? Quando eu terminar aqui, eu vou engolir meu almoço e ir para o meu plantão de atendimento. Vou lá atender 60, 70 pessoas, sei lá, plantão. A gente atende aqui na Defensoria do DF 120 pessoas em média por dia útil, né? Nessa área de saúde. É um núcleo enorme, com 9 defensores e defensoras, além de servidores, estagiários, né? Eu acho que é o maior do Brasil, né? Acho não, tenho quase certeza que é o maior do Brasil. E se é o maior do Brasil, é o maior do mundo, né? Porque nós temos a maior judicialização do mundo em saúde. E a gente também tem mais, essa mesma quantidade de atendimento em teleatendimentos. Então, dá quase 250 atendimentos dia sobre saúde pública, tão somente, né? É uma potência. E, assim como em vários outros estados, nossos problemas principais são as políticas públicas do SUS, consulta, cirurgia, internação UTI, exame médico, enfim. Só que a justiça brasileira, o judiciário brasileiro, nos últimos 15 anos, que é quando ele começou a construir uma jurisprudência, e só fala de medicamento, né? E é esse o problema que está, né, cutucando nosso pé agora, e é sobre ele que falo, mas eu não acho que este é o principal problema que o cidadão e a cidadã brasileira enfrentam na área de saúde, né? Mas é sobre isso que eu vou trazer, porque essa é a nossa urgência do momento, né? Vou trazer para vocês uma apresentação que eu fiz com bastante cuidado. Ela é uma apresentação bem analítica. Eu vou explicar o tema 1, 2, 3, 4, o tema 6, né? E vou criticá-lo, mas eu também vou explicá-lo, né? Porque eu acho que tem tanta minúcia, né? E eu acho difícil encontrar um outro tema de reflexão geral tão minucioso quanto esse, em toda a história do Supremo, né? Mas antes de iniciar isso, quero agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui com vocês do estado de Pernambuco, um estado que eu adoro pessoalmente. Eu fui produzido no estado de Pernambuco, concebido no estado de Pernambuco, apesar de ter ido para a Bahia para nascer, eu fui concebido em Petrolina, e aí minha mãe atravessou lá a fronteira para Juazeiro, porque a melhor maternidade era lá, e porque minha família é baiana também, né? Tinha que nascer lá. Mas quero dizer que é uma honra porque é um grande estado da nossa nação. Tanto a produção técnica do direito quanto da medicina tem um grande parque, né, médico, né, e aí, principalmente em Recife, né, são vários grandes hospitais, é uma referência, né,
nacional nessa área, uma referência no direito, uma referência na medicina, logo uma referência na judicialização dessa área, e, e tem um alcance social muito grande, né? É uma produção cultural. E queria, por fim, cumprimentar os torcedores do esporte pelo acesso à Série A, que faz justiça aí ao futebol pernambucano, né? Não podia deixar de registrar esse fato importante da nossa vida cultural. Feito isso, Carol, com tua licença, sua e do Rafael e de todos os colegas aqui, que eu agradeço estarem investindo amanhã aqui e nesse horário de almoço comigo, eu vou começar uma projeção, ver se tá passando Tá para você. aparecendo já. Tá Tenta aparecendo. passar para ver. Só a primeira. Passa Passei para aqui. gente ver. Pronto, foi. Tá indo. Pronto. Gente, a primeira coisa que eu tenho que falar com vocês que é o seguinte, a gente vai ter que convencer os outros atores que estão de justiça, claro, excluídos os procuradores, não vai ter jeito, cada juíza, cada juiz, cada promotora, de que algo muito injusto aconteceu. Então nós temos que ter argumentos técnicos, mas nós também temos que ter argumentos sociopolíticos, para falar, olha, o que aconteceu foi muito injusto, e a gente tem que ajustar isso, né, na prática, né? Seja com uma nova decisão suprema, mas também com atitudes, com formas de interpretação que tragam mais justiça para a injustiça que foi feita, né? Então tem um argumento de justiça aí que é forte, que tem que ser levado em conta. Eu trago aqui um trecho interessante do Geraldo Vandré, paraibano aí, né, do lado de vocês. O Geraldo Vandré nasceu e produziu esse texto aqui, que é de uma música, né, chamada Disparada. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo estava fora do lugar. Eu vivo para consertar. Eu gosto dessa ideia de a morte, que é o destino final, ela está fora de lugar. Como é que uma coisa que é o destino de todos, ela está fora do lugar, né? Esse espaço que o poeta encontra é muito interessante e ele reverbera dentro da gente, porque nós fazemos, no final das contas, uma luta para consertar a morte que está fora do lugar, a morte injusta. E o que é a morte injusta que nós, defensores e defensores, tentamos lutar? É a morte sem tratamento. Não sei se vocês já pegaram alguma petição em que a pessoa pediu uma UTI e ela falece sem acesso à UTI. Você pede extinção do feito. Mas na outra, você informa que ela foi internada e 3 dias depois faleceu. Você pede a mesma extinção do feito. É diferente. Num caso, a pessoa teve uma morte no lugar errado, uma morte errada, uma morte, aí eu vou traduzir, né, da poesia para o direito, uma morte justa ou injusta. Então, a morte sem tratamento é uma morte injusta, é uma morte fora do lugar, né? Todos nós carregamos esse sentimento. A gente carrega esse sentimento porque tem uma um sentimento compartilhado entre nós que as desigualdades de acesso aos tratamentos de saúde, elas são, como o Martin Luther King fala, muito desumanas, elas são muito chocantes. A gente consegue lidar mais ou menos bem, não deveria, mais lida, com as diferenças de moradia, por exemplo, com o fato de uma pessoa morar numa mansão com 6 suítes, né? E outra pessoa ter 5, 6 famílias se espremendo num cômodo, numa favela. A gente consegue lidar com isso. Consegue lidar com pessoas que moram em lugares caríssimos, mas que são do lado do seu trabalho, e, portanto, gastam 10 minutos no trânsito por dia, enquanto outras pessoas se esfregam durante 2 horas no ônibus. A gente entende isso. Mas a morte por desigualdade na saúde, ela ainda consegue nos tocar. E isso acontece muito no Brasil. O Brasil ele tem uma desigualdade central na saúde, que é a desigualdade de quem tem plano de saúde e quem não tem. Quem é usuário do SUS, apenas do SUS, SUS dependente. Ah, todas as pessoas são usuárias do SUS, o sistema é único. Gente, por favor, respeite os meus cabelos brancos, né? É claro que não. O sistema complementar, desculpa, o sistema suplementar, que é o sistema privado, ele não é suplementar. Ele não suplementa um sorvete com uma calda de sorvete, suplemento de sorvete. Não, ele é alternativo. Você não contrata um plano de saúde para ter aquilo que o SUS não oferece. Não. Você contrata para ter exatamente o que o SUS oferece, só que com mais qualidade, com mais velocidade, com hotelaria melhor. E, claro, para ter umas coisinhas a mais também, né? Mas a principal característica dele, pelas classificações internacionais, né? Se você pegar as classificações que a OCDE faz, é de um sistema alternativo.
Então, essa é a desigualdade central. Nós temos um quarto do país com um destino governado pelos investimentos privados, que são 3 vezes maior do investimento privado de saúde do que os investimentos públicos, e outro destino governado pelos investimentos públicos, que são absolutamente subdimensionados, né? Então, nós temos um problema forte de injustiça. E eu quero dizer para vocês que a decisão do Supremo piorou essa injustiça. E por isso ela é muito injusta. E eu sei que a principal característica da decisão não é ter que ser justa, mas a gente gostaria, né? O Supremo Tribunal Federal não tem a justiça no nome, mas a maior parte dos tribunais tem, mais de justiça, os tribunais, Tribunal Superior Tribunal de Justiça. Então, se o Supremo não fez justiça, quem tem justiça no nome, os TJs, então, vamos tentar fazer, eu quero tentar ajudá-los a convencer essas pessoas disso, né? E eu quero, eu estou sofrendo a mesma coisa na ponta. Eu quero abordar esses 4 temas. A primeira coisa é dizer para vocês que existe sim uma jurisprudência consolidada dos tribunais superiores nos últimos 15 anos, né? Ela começou em 2009 com a STA 175. É uma decisão feita após a audiência pública número 4, na qual o Supremo Tribunal Federal recebeu vários atores sociais, discutiram amplamente pela primeira vez na história do país a judicialização da saúde e saiu essa decisão. Se vocês olharem essa decisão, ela contém a base de muita coisa que foi depois resumida e consagrada no tema 106 do STJ, que é repetido em várias partes, no tema 234, no tema 6 do Supremo. Só que ele é repetido e é ampliado só com coisas que trazem mais rigor contra os pacientes, né? Então, primeira coisa para dizer que o Supremo Tribunal Federal mudou sua jurisprudência para torná-la mais rigorosa é entender qual era a jurisprudência. E o que basicamente falava a jurisprudência? Ela basicamente falava isso aqui. Podem olhar aí, gente. Olha, me dê boas razões para te fornecer um tratamento que não está no SUS. Esse é o pedido. Me dê uma boa justificativa. Porque o que está lá é o padrão. Agora, me explica, de alguma forma, ele é ineficaz para o seu caso? Não tem política pública para o seu caso? Você tem uma doença rara, na verdade não tem medicamento nenhum para o seu caso? Ah, tem lá 3 medicamentos, você usou os 3? Ah, não usou não? Você usou um e os outros 2 você tem contraindicação? Por que que você tem contraindicação? Né? E esse novo tratamento, ele é essencial para você? Tem evidência científica? Tem? Essas são as perguntas que a gente já está acostumado a responder, né? E aí tinha uma vedação, olha, não pode ter tratamento experimental. Ok, isso aí a gente estava acostumado. Isso aí, gente, vem de 2009, né? Olha lá o tema 106, como ele, na verdade, reproduz o que estava no STL 75, só que ele resume um pouquinho melhor. E, claro, ele cria uma lei, né? Que é essa questão da incapacidade financeira de arcar. Não existe no SUS regra, né, que cria distinção com base em renda. O STJ criou essa regra e o Supremo agora manteve, né? Só para lembrar que os tribunais não deveriam fazer lei, né? Mas, enfim, vejam que no tema 106, ó, se exigiu, o STJ exigiu que tenha registro na Anvisa. O Supremo veio e falou, olha, não, mas tem exceções. Então, o Supremo até abrandou a decisão do STJ e deu requisitos absolutamente passíveis de serem cumpridos para acessar medicamentos sem registro na Anvisa. Repetiu isso no tema 1161, que trata de medicamentos sem registro, mas com autorização para entrar. E no tema 793, que foi a primeira vez que eu fui falar de competência, ele falou, olha, o acesso é amplo, há solidariedade. Só que aqui começou uma confusão importante. Apesar do tema 793 ter ficado com essa redação, que parece que a solidariedade, né, entre os entes era uma questão muito óbvia, e você, portanto, poderia entrar com ação contra quem você quisesse, o ministro Edson Fachin fez um voto muito diferente do que está aqui na emenda. Isso gerou muita confusão. Essa história você já conhece. Cada estado começou a julgar de um jeito, né? Em alguns estados começaram a mandar tudo para a Justiça Federal, em outros estados manter na Justiça Estadual, virou uma confusão. E o julgamento tema 793 se mostrou um dos grandes fiascos do Supremo Tribunal Federal em termos de capacidade de orientar os tribunais brasileiros, né? Diante desse fiasco, ele é chamado a julgar isso novamente. Mas não só isso. Além do problema da bagunça
na definição de competência, a gente vinha paralelamente com um crescimento constante da judicialização da saúde. Esse é um fato político, social e jurídico importante, né? A judicialização não para de crescer, né? Na área pública e agora principalmente na suplementar, na área privada. De 2022 para 2023, que são os dados mais atuais, né? A gente vai ter ano que vem o dado de 2024. A gente teve um aumento de 21,3% só na área de saúde pública. Na área de saúde suplementar foi de 32, 33%. E a gente deve encerrar esse mês nosso aqui, né, com 685 mil novas ações ajuizadas esse ano. Essa é a previsão do CNJ. Então, o Supremo também está sendo chamado, opa, além de resolver a bagunça da competência, a de alguma forma dar resolução para esse problema aqui. O Supremo tem que acabar com a judicialização. Esse é o pedido. Por quê, gente? Por que que na hora de publicar lá o acordo do tema 234, tema 6, foi feita uma cerimônia com a ministra da Saúde? Você já viu isso acontecer antes? Tem uma publicação de um acordo sobre uma discussão sobre direito bancário, ter um evento com os donos de banco, ou com o ministro, o presidente do Banco Central? Qual o sentido de, na publicação de um acordo, ter um evento comemorativo com uma das partes? Obviamente, tem uma demanda do Supremo. Dá um jeito na judicialização. Não é só dar um jeito na bagunça da competência. Dá um jeito na judicialização. É uma pressão. Podem procurar historicamente aí reuniões, pautas de reuniões de governadores com o presidente do Supremo, desde quando a ministra Carmen assumiu. Tem uma reportagem falando que ela se reuniu com os ministros, ou, com os governadores dos estados, e uma das pautas é a judicialização da saúde. É mais de uma década de pressão política dos governadores para dar um jeito na judicialização da saúde. Só que se esperava que desse um jeito no sentido de trazer mais participação da União nisso, não acabar com a judicialização mesmo, né? Mas, enfim, a gente estava preocupado principalmente com esse tipo de problema da judicialização e a inviabilização de alguns municípios, né? Então, uma das coisas que conduzia a discussão era, olha, calma aí, a gente tem que tirar o peso da judicialização em cima dos municípios, principalmente dos pequenos, para não serem inviabilizados. Olha de quando essa notícia que maio de 2024, o que estava acontecendo em maio de 2024? As reuniões da comissão do tema 234. Então, esse era o cenário, gente, em que se trazia para o Supremo duas grandes perguntas. Quem é o responsável por pagar a conta da judicialização da saúde? É uma conta que tem que ser paga, porque, afinal de contas, é direito do cidadão, né? E vinha junto uma outra pergunta. Quais são os critérios constitucionais para acesso a medicamentos não incorporados? Por quê? Critérios já estavam definidos pelo próprio Supremo e pelo STJ. Mas por que estão perguntando de novo para o Supremo isso? Porque se esperava do Supremo critérios mais rigorosos para acabar com a judicialização. E o Supremo entregou. Mas, de novo, gente, qual era a pergunta do tema 234? A pergunta do tema 234 era competência. Aqui, ó, a emenda do que era a tese afetada, né? É só legitimidade passiva da União, era discutir competência. E aí o Supremo Tribunal Federal, nesse ponto, acho que sabiamente, o ministro Gilmar Mendes falou, olha, foi uma confusão o outro, vamos fazer diferente? E aí ele resolveu montar uma comissão paritária. E, de fato, foi paritária equilibrada. Por quê? Ele colocou 12 membros de um lado e 12 membros do outro, sendo que 12 eram da União e 12 eram de uma conjunção de estados e municípios. Não foi tripartite, que deveria ser uma federação. Por exemplo, 6, 6, 6. Não. Foram 12 da União, 6 dos estados e 6 dos municípios, compondo duas frentes, dois times, né? São dois times certinhos, né, de futebol. Dá uns 11 jogadores mais o técnico, 12, né? Se enfrentando. E por quê? Porque a tensão existente era União versus estados e municípios. Por quê? Porque estados e municípios estavam dizendo, estamos pagando a conta. E nós queremos que a União divida essa conta. E aí botaram um número igual de pessoas para discutir. Para essa finalidade, a comissão, de fato, era paritária, equilibrada. E vou dizer para vocês, saiu um bom produto em relação à competência. Poderia ter saído um péssimo produto. A gente passou por várias situações lá de absurdos, que alguns eu vou contar para vocês, mas no final das contas, a gente caminhou para um lado bom, né?
A votação final, eu vou dizer de qual foi o ponto da votação final, que foi a discussão do valor de alçada, ela acabou em 10-10. Saibam, não teve consenso nessa comissão. Essa comissão, ela não chegou a uma resolução final em termos de valor de alçada, que era o ponto principal. Ela teve um consenso em várias coisas, mas não em relação a isso. Teve uma decisão de gabinete depois, entre as grandes autoridades, né? Porque acabou empatada a votação. E aí, gente, no final das contas, o tema 1, 2, 3, 4, ele discutiu competência, mas discutiu outras coisas. E esse foi um grande problema. Quando começou lá a discussão, quem estava conduzindo os debates, que eram enviados do gabinete do ministro Gilmar, falaram: olha, a gente vai discutir competência, mas se vocês quiserem discutir outra coisa, tudo bem, sobre qualquer dos temas que estão aqui no Supremo sobre saúde. Aí nós da Defensoria falamos: opa, calma aí, para discutir competência, botar só os gestores, vá lá. Já não está certo, mas vá lá. São eles que estão pagando a conta mesmo. Agora, discutir, por exemplo, os critérios para acesso a medicamento não incorporado, não dá. Por quê? Cadê a população para ser representada aqui? Tem uma representante do controle social, que era representante do Conselho Nacional de Saúde. Não pode, não é legítimo. Está errado. Fomos solenemente ignorados. Na verdade, fomos admoestados lá. Eu fui admoestado várias vezes, né? Pelo, pela pessoa que conduzia lá o trabalho. Não vou ficar nomeando quem é, não precisa disso. E aí, gente, o que que acontece? Para discutir competência, eles definiram o que que é medicamento não incorporado. Ótimo. E resolveram criar uma plataforma nacional, que também está dentro da gestão. Agora, quando eles foram discutir o custeio, que a princípio fazia parte, eles botaram uma coisinha aqui que não era sobre custeio. E entraram no que era reservado ao tema 6, que eram as diretrizes ao controle jurisdicional, dizer como o juiz deve julgar essas ações. Aí a questão não era mais de um tensionamento entre gestores, mas um tensionamento entre gestão e pacientes, e os pacientes não estavam lá representados. Logo, o resultado foi isso que vocês viram. Mas antes de falar disso, vamos contar na parte em que o tema 234 fala de competência, né? Vamos discutir competência primeiro, né? Esse gráfico aqui, essa imagem, ela traz para a gente o que é a definição de medicamento. Isso era uma divisão central, o que é medicamento incorporado e não incorporado, substituindo o termo que se usava antes, que era padronizado e não padronizado. O que é o incorporado e não incorporado, gente? Incorporado é tudo que foi colocado na política pública. Não é o que está na lista, é o que está na política pública. Por que que isso é diferente? Porque pode ser que um medicamento esteja na lista, só que você está pedindo para um uso que não está previsto no protocolo de uso dele. Então, isso está fora da política. Portanto, você está pedindo ele de forma não incorporada. Então, um rituximab, que tem vários usos, um omalizumab, que tem vários usos, você pode estar pedindo uma azatioprina, né, uma ciclosporina, muitas pessoas de forma geral, medicamentos psicotrópicos, muitas vezes eles são indicados para usos que não estão previstos na política pública. Está lá na bula do medicamento, 8 usos diferentes. O SUS vai incorporar para 3. Se você está pedindo para um desses 3, ok, está incorporado. Mas se você está pedindo para o uso 5, que não está incorporado, ele é um medicamento não incorporado, embora esteja lá na lista. Esse foi a definição e foi muito bom que tenha sido assim. Se você pede, inclusive, fora do que está previsto na bula, não, tem 8 previsões na bula, eu estou pedindo para um nono, que nem está na bula. Também trata-se como não incorporado, né? E para os medicamentos incorporados, que são aqueles que entraram na política, tem duas situações diferentes. Tem um medicamento que já está disponível, já foi incorporado, foi feito o protocolo, decidiu quem é que paga, agora é só distribuir para a população, né? Está disponibilizado. Mas tem um que está em processo de disponibilização, que foi definido que ele vai ser incorporado, mas ainda não foi realizado todo tipo de diligência para ele ser incorporado, né? Eu peguei um caso ontem, atendi ontem uma pessoa, ustekinumab para doença de Crohn. Ele foi incorporado, salvo engano, em abril desse ano. Eles têm 180 dias para colocar em prática, para fornecer. Então já passou esse prazo.
e ainda não forneceram, não fizeram nenhum protocolo. Então, ele é um medicamento em processo de disponibilização, porque ele foi incorporado, mas não foi feito o protocolo de uso dele. Então, não está definindo nem quem é o responsável por fornecer, né? Mas ele já é incorporado. Então, essa série de definições vai ser importante. Mas a maior parte das vezes que você lidar com um medicamento já incorporado, é um medicamento que, por exemplo, está em falta em algum momento, né? Aí, o que a gente precisa ter como regra geral é que, em termos de competência, vai pedir o medicamento para quem está por adquirir, né? A assistência farmacêutica tem três componentes: o componente básico, o componente estratégico e o especializado. O básico, ele é muito simples de entender. Ele tem um financiamento tripartite, é um fundo que entra dinheiro de município, de estado, de união, e quem compra é o município. São os medicamentos de atenção básica, os mais simples. Os estratégicos é o mais difícil de entender por que que são estratégicos. É porque é uma definição política. O Ministério da Saúde olha e fala, isto para mim é estratégico, e, portanto, eu vou tomar conta. Pode ser um medicamento barato, pode ser um medicamento caro, pode ser qualquer razão. É uma razão de política sanitária. Sei lá, antirretroviral, medicamento para AIDS. E por mais que hoje em dia não seja tão caro assim, o Ministério da Saúde falou, olha, eu preciso ter controle disso aqui. É uma doença muito importante, eu tenho que controlar isso no país inteiro, eu não posso deixar as vicissitudes do tratamento disso por cada estado, até porque tem preconceito em cima do tratamento dessa doença, e isso é estratégico, eu trago para mim. A questão de sangue, hemoderivados, não, isso é muito complexo, isso envolve compra internacional, alta tecnologia, não dá para deixar nos estados, eu vou trazer para mim. E assim, a União vai trazendo para si. A União compra, a União financia, a União encaminha para os estados, né? Os estados só entregam para o paciente, né? E tem um componente especializado, que é o mais difícil de se entender. Por quê? Porque ele tem uma série de subgrupos, que é os que vocês estão vendo aqui. Grupo 1A, 1B, 2 e 3. E aí o seguinte, tem pelo menos 5 etapas até a coisa chegar na mão do paciente. Tem quem financia, tem quem compra, tem quem programa, tem quem distribui e quem entrega para o paciente, dispensa. Então, o que que eles escolheram? A responsabilidade... Ah, como estava no tema 793, o responsável na política pública é que deve responder à ação. Só uma pessoa muito incapacitada em compreender a política pública faz uma ponderação dessa. Por quê? Porque tem várias responsabilidades no ciclo de fornecimento de um medicamento. Uma das responsabilidades é pagar por ele, mas outra é comprar, outra é programar. Qual responsável está falando? Então, os gestores sentaram, eles eram bons gestores e gestoras lá, que estavam, procuradores de Estado, pessoal bom de serviço, né? Eram parciais, mas bom de serviço. Falaram, olha, e, de fato, tem vários responsáveis. Vamos focar em quem? Em quem adquire. Então, por isso que está setinho aqui. Vocês vão olhar quem adquire o medicamento. Então, se ele é um medicamento do grupo 1A, a Justiça Federal é que é responsável pelo processo, porque quem adquire? A União. Se ele for um medicamento do grupo B, quem adquire? Vamos olhar aqui. Olha só, os estados. Então, por isso que no grupo 1B, o estado é responsável, ainda que seja a responsabilidade da União financiar. Aí o Estado vai se dar mal? Não. Ele vai fornecer, ele compra, fornece, depois ele pede dinheiro para a União. Grupo 2, quem é responsável por comprar? O Estado. Quem é responsável por financiar o Estado? Tanto o Estado, Justiça Estadual. Grupo 3, quem é o responsável por comprar? O município. Então, Justiça Estadual, né? Depois ele busca o ressarcimento lá dele, que é a financiamento tripartite. Simples assim. O componente básico vai funcionar como grupo 3, porque aquisição do município, e o componente estratégico vai funcionar como grupo 1A do CEAF, porque quem compra é a União, Justiça Federal. Ponto, acabou. Ah, mas o medicamento custa só R$ 500. Não tem como marca da Justiça Federal. Não importa, o erro é da Justiça Federal. Ah, mas calma aí. Pelo que a gente apurou, o erro não foi da Justiça Federal, foi o Estado que não programou e não pediu o medicamento. Ah, não, aí sim. Aí você pode. Aqui, ó. Desculpa.
você pode solicitar o que é a competência do Estado aqui, salvo se de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição e dispensação. Você só vai poder demandar contra o seu Estado, aí, contra Pernambuco, por um medicamento que é de responsabilidade de compra da União, se a União comprou. E o problema foi o Estado de Pernambuco que não pediu, não programou. Ele tinha 500 pacientes para atender, pediu 400 unidades. Então, ele tem que ser responsabilizado pelo erro dele na programação. Por quê? Porque a responsabilidade dele é fazer uma programação adequada. Bom, eu imagino que até aqui não tem muitas dúvidas, né? Vamos para a parte 2. Aqui a gente cumpriu o número um, o item número um dos 5 itens que estão lá na adesão termo 234. São 5. Eu vou passar por 4 deles, porque eu não vou falar daquela plataforma nacional, porque ela não está funcionando. Não tem o que falar de um negócio que não está funcionando. Definição de medicamento. Então, medicamento não incorporado é o que não está na política. Ok. Tem um ponto, então, que eu quero ressaltar mais uma vez com vocês. O medicamento que está previsto no PCDT, mas para outra finalidade. Então, se eu tenho lá o medicamento na lista, tem lá o PCDT dele, só que o PCDT dele é para câncer no pulmão, eu estou pedindo para câncer no pâncreas. Não é medicamento incorporado, é não incorporado, mesmo estando na lista. E isso é muito importante, gente. Aí fala, poxa, Ramiro, mas não ia ser muito mais fácil se tivesse lá na lista, tá lá, rituximab. O rituximab, a responsabilidade de fornecimento dele lá é pela União, né? Vamos dizer, vamos pegar um exemplo mais recente. Nintedanib, que a gente usa muito, né? Ultimamente ele é usado para fibrose pulmonar. Aí vai lá, a União insere para fibrose pulmonar leve. Aí, ó, mas não é muito melhor que a gente ajuize todas as ações contra quem já incorporou, mesmo que seja para outra doença, porque eu já sei contra quem litigar, não fica uma coisa assim, é, solta. A gente fez muito contra esse pensamento. Por quê? Porque em termos de competência, de fato, se um ente incorporou um medicamento para um CID, ele responder para a judicialização de todo qualquer CID, facilita para a gente encontrar quem é o responsável. Só que vai ter um efeito rebote reverso terrível, que é o quê? Um desestímulo à incorporação. Por quê? Se o Estado de Pernambuco for lá e resolver fazer incorporação, vamos dizer, o Ozempic, sabe? Todo mundo sabe o que é o Ozempic, né? É bom. Digamos que o Estado de Pernambuco fala assim, olha, o negócio de Ozempic é uma bagunça, né, gente? Todo mundo usando Ozempic. Mas calma aí, para a pessoa com obesidade mórbida e algum transtorno de saúde mental, ou alguma síndrome, por exemplo, síndrome de Down, ela não tem capacidade intelectiva, poxa, aí faz sentido. Os natijus são favoráveis. Eu vou incorporar Ozempic, né? Liraglutida, eu acho, o semaglutida, uma coisa assim, para pessoas com obesidade mórbida 3 e comorbidade saúde mental. Legal, todo mundo bate palma. Só que agora o Estado de Pernambuco vai ter que aguentar a utilização de qualquer pessoa que queira Ozempic, mesmo que seja uma pessoa magra e com nenhum problema de transtorno mental. Por quê? Porque quero ficar mais definido. Ele que vai ter que responder. Por quê? Porque ele já incorporou para um CID. Então, se você tem um cenário em que, se você incorporar para um CID, você tem que responder por toda a judicialização, você tem, obviamente, um desestímulo para a incorporação. Por isso que é importante continuar tratando medicamentos que estão na lista, mas o uso que se quer fora do protocolo, como medicamentos não incorporados, para você não desestimular a incorporação, que hoje é extremamente importante para a gente, porque conseguir acesso a um medicamento não incorporado é muito difícil, né? Então, isso foi uma vitória nossa lá, porque não foi fácil convencê-los disso, né? Vamos avançar. Agora que é o ponto principal para se entender a divisão de competências criada. É valor de alçada. Não foi fácil chegar a isso. Vários representantes dos estados e municípios queriam que fosse definida a competência da seguinte forma. Você quer um medicamento incorporado? Ok. Você deve analisar qual é a vocação desse medicamento. Ou seja, se ele fosse incorporado, em qual componente ele seria incorporado? Aí você olha esse componente e vê quem é o responsável. Então, isso é uma coisa muito legal. Você ia pegar o medicamento, olhar para ele e falar: olha, meu filho,
qual é a sua vocação? Quando você for crescer e ser incorporado ao SUS, o que você quer ser? Você quer ser do grupo 1A? Ah, mas você tem potencial para grupo 1B, hein? Gente, é ridículo isso, né? Ainda que tenha uma forma técnica de fazer isso, que é você olhar quais são os medicamentos substitutos deles já padronizados e qual é o componente que eles atualmente ocupam, logo ele deve ocupar o mesmo componente. Isso é um exercício técnico muito difícil de se fazer. E tem um quê de futurologia nisso. E colocar a definição de competência num critério tão subjetivo assim seria absolutamente incauto, para não dizer burro, né? E aí, isso foi no que nós batemos, e a gente falou, olha, o 793 trouxe muita confusão. Vocês querem trazer mais confusão ainda ou querem resolver o problema? Quer resolver o problema, né? Ou você deixa a pessoa juizar contra quem ela quiser, mantém solidariedade, aí não tem discussão de competência, a pessoa que escolhe, ou cria um critério de alçada, que é o que a gente está acostumado. Fixa um valor em salário mínimo, acima desse valor vai para uma justiça, abaixo desse valor vai para outra, acabou. E essa tese venceu. Só que ela venceu, mas ficou faltando calibrar. Que valor é esse? E essa foi a maior discussão. Se vocês terem ideia, esse é o resultado, vocês estão vendo. 210 salários mínimos, 296 mil reais, 300 mil reais. Devo dizer que a gente, nas reuniões entre defensores, antes, a gente estava se programando, a gente queria mais, a gente estava como objetivo lutar por algo parecido com isso. Algo em torno de 320, 340 mil reais. A gente tinha lá os nossos argumentos para isso. Acabou, então, como resultado, foi um resultado muito bom. Foi bem perto do que a gente imaginava que ia conseguir. Mas, durante a reunião, a União quis R$ 1.000, ou R$ 1 milhão de valor de alçada. E estados e municípios vieram com 100 mil. Assim começou a negociação. 100 mil ia ser um desastre. 1 milhão ia ser o paraíso para a gente. Aliás, a gente até recebia ação demais. A gente acho que não nem dá conta. Isso foi afunilando e aquele empate final 10-10, ele foi entre União batendo em 500 mil como valor e estados e municípios batendo em 210 salários mínimos, 296 mil. Não teve consenso, depois esse consenso construiu politicamente em gabinete. Isso quer dizer, então, que acima de 296 mil reais o custo do tratamento vai para a Justiça Federal, abaixo fica na Justiça Estadual. E como é que fica o Estado de Pernambuco, gente? Vai pagar por tudo isso? Não. O que vai para a Justiça Federal, a União arca com tudo. Mas o que vai para a Justiça Estadual, a União, ela depois, fundo a fundo, vai ressarcir os estados em 65%. E se o medicamento for oncológico, em 80%. Então, foi uma negociação em que a União entrou com bastante recurso. Embora a competência da Justiça estadual tenha permanecido muito forte, isso não quer dizer que tenha permanecido muito forte o custeio pelos estados. A União entrou, né, no custeio das ações que estão na Justiça, estadual. Então, a União está pagando o preço das condenações na Justiça estadual. Aqui, né? Algumas questões, gente. Olha, lembrando, o cálculo desse valor não é quanto custa o tratamento, né, conforme o orçamento que a pessoa trouxe. É quanto custa o tratamento para um ano, calculando pelo PMVG, alíquota zero. O PMVG, o preço mais de venda do governo, ele é sempre mais baixo que o valor de mercado. Sempre. Só que na alíquota zero, ele é mais baixo ainda. A maior parte dos estados tem uma alíquota de 17 ou 18% de ICMS. Então, ele é o valor abaixo do de mercado com 17, 18% a menos. Então, vão ter ações em que, tá lá, a nota do Natius diz que o tratamento custa 400 mil reais, 500 mil reais por ano. Mas calculando o PMVG alíquota zero, ele vai dar menos que isso. Ele vai dar 250 mil, 280 mil. E, portanto, vai para a competência da Justiça Estadual. Depois eu mostro para vocês aqui como acessar o PMVG, para quem não sabe. É bem simples. Fazer esse cálculo é fácil. É fácil. Se você tiver, até quando é infusão. Ontem mesmo eu fiz o cálculo para esse ustekinumab, era infusão, tinha dose de ataque, eram duas ampolas de 130 miligramas na dose de ataque, era uma ampola a cada 8 meses de 90 miligramas,
sentei, olhei o preço da ampola de 130, olhei o preço da ampola de 90 miligramas, vi com a quantidade de ampolas, multipliquei, somei e acabou, né? Ah, quantas caixas são? Ah, uma, duas, três? Bom, multiplica, pega o preço, alíquota zero, faz, né? E você vai sempre pegar o valor, o menor valor, né? Do princípio ativo de menor valor. Às vezes tem mais de uma marca e tem lá o genérico, você vai pegar o genérico, que é mais barato. Então, grande parte das ações vai ficar na justiça estadual, grande parte das ações, né? Mas não confundam o valor que vai ser dado para fins de alçada com o valor do sequestro de verba pública, né? Ah, tá. Aqui já falei, né? O de menor valor, né? Se tiver lá o mesmo princípio ativo, é o de menor valor. Já expliquei isso aqui. Tá. Se não tiver na tabela CMED, né? Você não encontrou o medicamento lá, aí vai de acordo com o orçamento da parte. Isso aqui foi uma acréscimo nosso da defensoria, né? Eles aceitaram. Considera-se o valor do tratamento anual. Agora, se a parte fizer o tratamento por 6 meses, você vai pegar o tratamento 6 meses, né? Tem um tratamento que dura 8 semanas e não passa disso. Se tiver acumulação de pedidos, você só vai usar para fingir dar valor à causa, né? E definir a competência, o valor do medicamento não incorporado. Então, se tiver lá um medicamento não incorporado de 180 mil, junto com um incorporado, a competência do incorporado vai ser definida por aquelas regras que a gente acabou de ver. E o valor dele pouco importa. Ele não vai aumentar ou diminuir, né, o valor que você encontrou para fim de alçada. Então, gente, observar isso. Se você tiver uma pessoa com pedido de medicamento padronizado, incorporado, que é de competência da União, e um não incorporado, que é de competência dos estados, porque o valor é menor que 296 mil, se possível, faz a cisão das ações. Não põe o teu cliente numa sinuca de bico de ter uma discussão de competência. A pior coisa é essa, é o juiz não julgar, né? Se ele indefere, ótimo, se agrava. Aí, se o agravo foi provido, ok, ó, vira meu filho aqui, ó. Disse não. Agora, outra coisa, é o juiz não julgar. A juíza dizer, ah, não sou incompetente, a outra também não é. Então, se possível, faz a cisão, né? Para não ter confusão. E se não tiver registro na Anvisa? Mantém, né, o que disse o tema 500. Beleza, não tem muita discussão em relação a isso. E se o medicamento de pressão for off-label, você considera ele não padronizado, aplica um, dois, três, quatro. Vamos lá. Agora, uma perguntinha que eu acho importante para a gente, que é a seguinte. Ramiro, tá, entendi aí como faz o valor para definir a alçada. Isso é o valor da causa? É, sim. Se você for interpretar o que está lá nos itens do termo 234, tanto no item 1.1 quanto no item 3.3.1, gente, é bom vocês se localizarem nisso aí, porque é uma ementa enorme, tem vários subitens, tem que olhar lá esses subitens. Em dois itens, eles dão a entender que sim, que o valor que você calculou para a alçada é o valor da causa. No item 1 faz referência ao 292 e no item 3.3 fala exatamente no valor da causa. Então, em tese, se você vai lá, fez o cálculo, o valor do tratamento deu 180 mil, esse é o valor da causa. Só que isso tem vantagens e desvantagens, né? Se a defensoria ganha ação, o honorário para a defensoria vai ser calculado sobre isso. Legal, que bom, parabéns. O fundo nosso vai agradecer. Só que, se ela perde, teu cliente vai pagar esse 10%, pelo menos acima de 180 mil. Então, ele entra doente, sem medicamento, e sai doente, sem medicamento, com a dívida de 18 mil reais. Com a procuradoria, eu não sei a procuradoria daí, mas a daqui recebe honorários. Eles cobram mesmo. E tem cliente nosso que não ganha, que não é sem renda, eu ganho só um salário mínimo. Tem cliente que ganha um pouco mais. Aqui no DF, que o padrão de renda é 5 salários mínimos, tem gente que ganha 7 mil reais, 8 mil reais que a gente defende, porque aqui o custo de vida é alto. Acho que em Recife é a mesma coisa. Então, você pode estar lançando um cliente seu numa situação muito difícil, de eventualmente pagar honorários, né? E às vezes ele vai ter que pagar custas iniciais. Ontem mesmo eu emiti uma guia de custo inicial para um. Ontem não, terça, né? Não, foi ontem. Ontem de ontem.
Atendi ontem, quinta-feira, um cliente que teve que fazer emissão de custo inicial. Nem todo mundo vai poder pagar uma custo inicial de valor desse. Então, aqui no DF, a gente tem, sim, feito uma diferenciação. A gente está atribuindo o valor da causa um valor simbólico de R$ 1.000. Fala, olha, para fim de alçada, o valor do tratamento é tanto. Então, fica aqui no DF. Mas o valor da causa é R$ 1.000. A gente acaba não recebendo um honorário tão poupudo em razão disso, mas a gente protege os nossos clientes, os nossos assistidos, nesse tipo de situação. Não estou dizendo que isso deve ser feito, só estou dizendo que isso acontece. E em lugares de alta renda, como é na capital de Pernambuco, ou em algumas cidades, como Petrolina, por exemplo, em lugares que a classe média ainda usa defensoria, né? Lugares onde o custo de vida é alto, se aplica a Recife com certeza, talvez um pensamento sobre os nossos assistidos nessa questão vale a pena, tá? Eu não estou pregando uma coisa ou outra, só estou contando a história. Vamos para frente. E quando o medicamento está incorporado, mas não está disponibilizado? Ah, Ramiro, mas isso é uma exceção. Mais ou menos. Eu peguei um caso ontem desse aqui. O SUS é o zero e vezer incorporar e não disponibilizar. Aí, gente, contra quem é a ação? Depende. Se já tiver definido quem paga, é contra quem paga que você ajuiza. Então muda um pouco a lógica. Aí já não é a lógica de quem adquire, é a lógica de quem paga. Se ainda não está disponibilizado, mas tem uma definição de quem paga, é contra quem paga. Normalmente, vocês vão encontrar situações de não disponibilização em que não está definido quem paga pelo medicamento. Aí, você vai tratar ele com um medicamento não incorporado. Poxa, quer dizer que eu vou ter que provar aquele monte de coisa que está lá no tema 6? Não, não é isso, gente. Quer dizer que, para fins de definir competência, você vai usar a mesma regra do não incorporado. Ou seja, o medicamento é incorporado, ele tem que ser fornecido para a pessoa. Mas eu vou fazer o valor do custo dele, e se o valor do custo do medicamento for acima de R$ 300.000, eu vou mandar para a Justiça Federal. Se for menos, eu vou para a Justiça Estadual. É isso, só isso. Mas você não tem que provar aquele monte de coisa que a gente vai ver agora. Primeiro ponto aqui, que avançando, a gente colocou nos embargos que a Defensoria fez. O que eu estou falando dos embargos da Defensoria? A Defensoria Pública estadual, né, ela se organiza lá via CONDEG, e o CONDEG tem um braço nos tribunais superiores, que é uma reunião de vários defensores do Brasil inteiro, que atuam em tribunais superiores, que se chama GAETS, Grupo de Atuação Estratégica em Tribunais Superiores. Né? Inclusive, foi representando esse GAETS que eu estava lá na comissão tema 234, porque, enfim, eles não têm uma expertise tão grande em todos os temas, né? E aí, o GAETS estava com o amigo Scuri e pôde protocolar embargos. A gente protocolou os embargos, a gente atacou 4 pontos da decisão. Essa é a primeira, que é a modulação dos efeitos. Como vocês estão lendo aí, o Supremo modulou os efeitos só para competência. Então, ele modulou, mas só para a questão da competência, para não criar uma bagunça de processo para cá, para lá. Então, assim, olha, competência vai se aplicar isso aí só para as novas ações. Aí é ajuizado a partir de 19/9. Só que o resto tudo, que são as orientações de como julgar a ação, já estão valendo. E a gente está dizendo, opa, calma aí. Calma aí. Eu instruí o feito todo com base na expectativa de cumprir os requisitos do tema 106. Não pode julgar ele com outro parâmetro. Ah, não reabre a instrução. Mas não é só isso, meu amigo. O fato que eu ajuizei essa ação nesse cenário. Talvez eu não tivesse ajuizado, né? Então, assim, eu estou sendo surpreendido com a mudança da regra do jogo. A gente está embargando isso. Duvido que a gente ganhe, mas a gente está embargando. Aí a DPU embargou sim, ou não e sim. A DPU não embargou no 1, 2, 3, 4. Aliás, ela apresentou os embargos, mas os embargos são puramente corporativos. Eles só embargaram para discutir aquela questão do convênio deles lá com a Defensoria Estadual, da Defensa Estadual atuar na Justiça Federal. Dá até vergonha ali, assim, tanta coisa para embargar e só embargaram isso. Mas, no tema 6, eu acabei de. Tem 2, 3 dias isso, eles protocolaram um embarque no tema 6 e foi ótimo que eles fizeram isso, porque nós não estamos no tema 6.
E aí dá para ver que eles pegaram o nosso embargo, resumiram mais ou menos os mesmos pontos e fizeram essa gentileza de embargar o tema 6 de forma muito adequada. E, graças a essa atitude da DPU, agora nós temos embargos contra o tema 1, 2, 3, 4 e contra o tema 6 nos mesmos pontos. Uma pergunta que muita gente me faz, né, e muitos colegas se fazem. Tá, já tá feio o negócio em relação ao medicamento, mas, Ramiro, estão aplicando isso para canabidiol, que não é medicamento, estão aplicando até para cirurgia, né? Pode? Não, não pode, né? Isso que vocês estão vendo aqui é um trecho da página 59 do voto e da página 96, em que diz expressamente que outros assuntos não foram debatidos na comissão e não faz parte do tema, é expresso, né? Os juízes podem usar por analogia? Não deveria, né? Mas, novamente, isso é prescritivo, não deveria. Agora, estão aplicando? Vários estão. O que eu atuo aplica para tudo, até para consulta médica. Ele está aplicando tendo 2, 3, 4, não sei como é que consegue, mas estão fazendo, mas em tese não pode, né? Aqui é aquela questão da DPU, já tratei dela, não vou perder tempo com essa questão da DPU. Vou para o ponto principal agora, que é a pancada, né? E aí eu uso de novo aqui a licença poética para dizer o seguinte, gente, a gente precisa usar a nossa posição. E quando eu falo que uso que o venho lá do sertão e posso não lhe agradar, o que a gente tem a dizer sobre a aplicação desse termo 2, 3, 4 Supremo, a gente que está lá no sertão da sociedade, que é no atendimento às classes populares, não vai agradar. Não é para agradar. O defensor público-geral da União, quando foi lá no Congresso do Fonajus, não deveria ter ido para agradar as outras instituições, deve ter ido para falar a verdade. E a verdade é que o tema 2, 3, 4 tema 6 está gerando muita injustiça, muito sofrimento, muita dor, muita desassistência na ponta. A gente precisa falar disso, porque a gente está lá nesse sertão. A gente não pode entrar nas discussões em comissões e tudo mais, só pensando da defensoria ficar bonitinha na composição institucional do sistema de justiça. Não, nós estamos dando nossa contribuição para o funcionamento da justiça. Coisa nenhuma. Ele tem que dar contribuição para a sociedade, para o assistido. E a contribuição é apontar que esse tema 2, 3, 4, tudo que eu falei aqui até agora, né, é absolutamente razoável que foi feito, tirando essa questão da modulação dos efeitos. Foi um bom julgamento nesse ponto, na verdade, um bom acordo. Agora, daqui para frente, eu vou mostrar só injustiça ou várias injustiças, não é só injustiça, estou exagerando, várias injustiças. Então, eu empresto essa energia, a energia de denúncia do que está acontecendo na ponta com a sociedade, né? E denunciar também o que aconteceu no Supremo, que foi isso aqui. Se aquela comissão era legítima para discutir questão entre gestores, para discutir um tensionamento entre usuários de gestão, ela era absolutamente legítima, absolutamente parcial. Eram 23 gestoras e procuradoras, eu estou usando o gênero feminino porque a grande maioria eram mulheres, contra uma usuária do SUS. Uma mulher sozinha lá, representando todos os pacientes. Ela, a Sara tratou em cima dela. Eu mantenho contato constante com ela, chama Priscila, né? Então, a forma como foi obrado esse tema, lá no item 4 dele, e no item 3.2, ele é absolutamente injusto, ele é não democrático. Logo, o resultado foi justo. Procedimento injusto leva ao resultado injusto, regra geral, né? E eu preciso que vocês estejam imbuídos dessa compreensão para enfrentar essa, esse desafio, né? Vou usar uma palavra tranquila. Bom, primeiro grande problema, que é o item 3.2, tá lá, que foi colocado lá na parte de custeio, né? Que é algo que não é custeio, que é a compra em si. Gente, um dos grandes problemas que a gestão tem é comprar. É difícil comprar, porque a indústria farmacêutica e todo esse mercado é cruel. Eles abrem licitação e ela é deserta. Ninguém quer vender. E aí, a cidade que é deles de comprar, não tem aquela brincadeira, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Eles usaram esse princípio. A cidade é minha, eu ponho em quem ela quiser. Tá difícil comprar? Eu não consegui comprar. O juiz mandou, eu também não consegui. Faz secretário de verba, ok, faz secretário de verba. Mas o seu João aí, na hora da compra, observa o preço mais de venda ao governo. Ô, juiz,
Dá o seu jeito aí. Tem que observar o preço máximo de venda ao governo. E o que que é o preço máximo de venda ao governo? O preço máximo de venda ao governo, gente, ele é um preço atacado. O governo, ele sempre se organiza para comprar em atacado. Então, o Supremo colocou no item 3.2 esses parâmetros aqui, ó. Primeiro você tem que ver o preço de corporação da Conitec. É um preço de atacado, preço de corporação, né? E pode estar desatualizado. Ou o preço praticado numa compra pública, que é um preço de mercado, de atacado. Ou o teto PMVG, que é um preço de atacado. Então, eles querem que você, numa compra de varejo, que é do sequestro de verbas públicas, que é entre o seu João, Dona Maria e normalmente a farmácia da esquina, quer que você promova um preço de atacado, que várias vezes é um preço dado pela indústria. Então, é um preço mais caro do que o preço de custo que uma drogaria compra. Você quer que uma drogaria venda o medicamento mais barato do que ela compra? Ela compra por 100, você quer que ela venda por 98? Não vai acontecer, né? Então, a gente tem aqui algumas questões. Então, quem que vai obrigar eles a fazer isso, né? Aí, a gente bateu forte lá contra isso, mas falou, não, vai ter. Falei, então, põe aí que os juízes vão assegurar. Ah, vão assegurar sim. Tá aqui, ó. Tá na página 39, na 40, na 42, na 62, na 64, na 68, na 73 e 75. De que são os juízes que têm que se virar para fazer elas praticarem esse preço. Mas na prática, não está funcionando. Porque os juízes estão fazendo o quê? Abrindo prazo para a gente juntar orçamento. Que a gente que se vire. Se você está em Recife, se você está em Brasília, se você está em Porto Alegre, se você está em São Paulo, está no Rio, está em Belo Horizonte, está até em Belém, beleza. Você tem acesso a várias distribuidoras. A gente tem conseguido, na maior parte dos casos aqui, para os medicamentos mais custosos. Agora, para quem estiver em lugares mais distantes, no norte do país ou até no interior do Nordeste, onde não chegam essas distribuidoras, ou para os medicamentos mais baratos, que aí não tem acordo com grandes indústrias para fornecer, as pessoas não vão conseguir. Não vão conseguir. E aí, o que está previsto no acordo para situações em que não se conseguir? Nada. Ah, o juiz vai operacionalizar. E eu já ouvi de vários juízes, inclusive porque eu trabalho aqui, não vou intervir na liberdade econômica dos agentes. Não vou. E aí? Mas eu vou respeitar o que o Supremo está dizendo. Então ele está dizendo, olha, pessoa que se lasque. No final das contas, é o que ele está dizendo. A corda arrebenta o lado mais fraco. Qual a surpresa nisso? Dessa lógica universal está sendo aplicada. Então, por isso, gente, a gente bateu aqui embargos, né, o carimbo de embargos. Esse é um dos pontos de embargos do embargos que a Defensoria Estadual fez, né? E que foi repetido lá pela Defensoria Federal. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, eu até destaco a principal parte, que é da página 39 e 40 do voto. Eles expressamente falam aqui, ó. Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço dos medicamentos a cargo de distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado. Não pode. Tá claro. Vamos ver se os juízes vão seguir. Mas se não seguirem, gente, é isso aqui. E no final das contas, se eles não fizerem nada, a gente vai ter que radicalizar. Mandar reclamação para o CNJ, corregedoria, além de, claro, recorrer no processo, né? Tem um pena do juiz, inclusive, de terem colocado isso para eles. Porque uma parte dos magistrados não tem apoio técnico, não tem estrutura para ficar fazendo o papel de comprador, de licitante, de pregoeiro. Então, isso aqui não é só sacanagem com os pacientes, é com os magistrados. A gestão, que é incompetente, e é difícil mesmo exercer essa competência, né? Mas que não consegue exercer competência, a compra dos medicamentos, botou na mão dos juízes, que tem menos estrutura ainda do que eles, né? Um problema grande mesmo. Mas, bom, a gente está encaminhando aqui, eu não quero deixar de passar em um ponto central também, que são os requisitos, né? E aí eu faço uma análise conjunta com vocês do tema 6 e do tema 234. E eu faço análise a partir do tema 6. O tema 6 vai lá, repete um pouco no 234, acrescenta uma coisinha ou outra só. E eu faço a partir do tema 6, porque é o tema 6 que é o responsável por definir
os critérios de acesso a medicamento, né? Ah, mas antes eu destaco uma coisa, que o tema 6 ele faz uma coisa que o tema 234 não faz. Ele diz quais são os princípios orientadores dele. Ele fala quais são as diretrizes que orientam esse voto. Escassez de recursos, respeito à expertise técnica e igualdade no acesso à saúde. E o que eu quero aqui defender com vocês é que ela faz exatamente o contrário. O tema 6 ele torna mais desigual o acesso à saúde. Mas vamos lá aos requisitos, né? Número um, regra geral, tem que ser fornecido o que está no SUS. Ok, o SUS é a referência. Primeiro requisito, tem que fazer um pedido administrativo, né? Ótimo, isso aí já era uma tendência do Supremo, exigia uma prévia requisição administrativa, né? Já estava na adesão do termo 350, que é um termo subjeto previdenciário, né? E o importante é que observar que não só é responsabilidade nossa fazer o pedido, mas também como é responsabilidade dos estados, da União, dos municípios, da administração do SUS, responder observando o que está disposto no item 4 do termo 234 e no item 3A do tema 6. A resposta tem que trazer os elementos que estão lá, como, por exemplo, dizer quais são as alternativas terapêuticas, né? Então, não é uma obrigação só para a gente, é uma obrigação para eles também. Bom, agora vem o segundo requisito. Esse aí, para mim, o pior de todos. Eles dizem o seguinte, olha, eu tenho que provar, eu parte autora, a ilegalidade do ato de incorporação pela Conitec, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação. Tá? Na verdade, vamos inverter isso aí um pouquinho, né? O que que ele está dizendo aqui? Que o seu pedido tem que fazer uma relação entre a tecnologia solicitada e a apreciação que a Conitec fez daquela tecnologia. Podem ter três situações principais. Pode ser que a tecnologia que eu estou pedindo, ela não tenha sido apreciada pela Conitec. E, na verdade, quando você começar um atendimento, assentou dona Silvana dizendo que quer um medicamento X, não sei o que MAB. Você vai começar uma oração para o seu santo, para o seu orixá, falando que este medicamento não tenha sido analisado pela Conitec para o CID dela. E você fica fazendo essa oração, até você olhar qual é o pedido mesmo. Por quê? Porque essa é a melhor situação que você pode ter. Eu peguei um caso desse de rituximab para não sei o que membranosa. Meu Deus, que não esteja, que não esteja, que não esteja. Tinha lá 7 pedidos de incorporação do rituximab, nenhum para o CID da minha cliente. Ótimo, fácil. Eu só até falar, olha, a Conitec não analisou. Pelo menos você se livrou disso aqui. Agora, na verdade, não é que analisou, não pediram para a Conitec analisar. Olha que coisa triste, né? A gente antes ficava torcendo que as pessoas pedissem para a Conitec analisar para ser incorporada ao SUS, agora você não quer que ela analise, porque senão você não consegue judicializar o negócio. Então, você tem que provar que não tem um pedido de incorporação. Agora, se você entra lá e de fato não tem pedido de incorporação para auxílio do paciente, tá, gente? Para aquela condição clínica, pode ter para outras, né? Para aquela condição clínica. Você pega aquilo ali, tem como fazer um print lá dessa área, né? E provou, acabou, tá resolvido. Mas pode ser que tenha um pedido. Se tiver, e a Conitec tiver ultrapassado o prazo que ela tem, resolveu seu problema também. Que prazo é esse? 180 dias. Ela pode pedir uma prorrogação de 90 dias também. Mas, enfim, se tiver lá o pedido e ela não tiver analisado, ótimo, resolveu seu problema. Agora, e se tiver no prazo? O Supremo é omisso em relação a isso. Não tem. Não sei o que fazer, né? Ainda não peguei um caso como esse. Vou rezar para não pegar. Que é omisso, completamente omisso. Mas tem a situação que é muito comum, que a Conitec recebeu o pedido e analisou o pedido e disse não ao pedido. Aí eles estão dizendo que você tem que provar que foi ilegal esse ato de não incorporação da Conitec, né? E aí isso está lá o requisito 2B, o, o, o 3B, né, que é a diretriz do magistrado, vai combinar com isso aqui, porque vai pedir que você consulte no Atiju sobre isso. E o item 4.2 do termo 234 também vai falar dessas questões de ter que falar sobre o ato da Conitec, né? A parte toda tem que produzir prova, tem que falar sobre o ato da Conitec, e o juiz tem que falar sobre ele também.
Então, gente, assim, provar que a Conitec agiu legalmente é uma prova praticamente impossível se isso for tomado ao pé da letra. Como é que você prova que um órgão ele é técnico, mas é político também, ele pode não incorporar, ele pode falar, olha, tem evidência científica, mas é muito caro, eu não incorporo, ponto. Como é que você prova que isso é ilegal? Não é legal, ela é a Comissão Nacional de Incorporação da Tecnologia, ela pode não incorporar, né? O único jeito de provar uma ilegalidade aí seria provar que alguém foi corrupto, foi corrompido no processo, né? Como é que você prova isso sem uma Polícia Federal para você? Não tem como, né? Então, a única forma é tentar alegar que é desatualizada, é negativa, que ela é baseada apenas em questões de custo-benefício, e a vida humana não tem preço, né? E o caso desse assistido é extremamente peculiar, é uma criança, ou você alegar que, depois da avaliação da Conitec, ocorreram novas pesquisas científicas que reforçam a evidência científica, o preço do medicamento diminuiu e a Conitec não reavaliou isso. E, portanto, é legal o fato dela não ter reavaliado. Por exemplo, o Nintendanib, a última vez que ela avaliou foi em 2018, 6 anos. Você pode dizer que ela é ilegal, né, por ser desatualizada, né? Então, esses são os caminhos. Mas esse ponto aqui é terrível para a gente. E, portanto, foi objeto dos embargos nossos lá. Terceiro item. Esse aí é tranquilo, né, gente? Eu já conhecia disso aqui. Você tinha que provar que você não tem como substituir o tratamento do seu paciente por outros que o SUS possui. Isso aí o tema 106 já exigia da gente, a gente já estava acostumado a lidar com isso aqui. Agora vamos para o que dificultou a nossa vida. O quarto requisito, que está no item 2D do tema 6 e está no 4.4 do tema 234, né? Então, você veja que eles são gêmeos siameses, né? Os temas 6 e 234. Ele fala, ele vai tranquilo. Olha, você tem que comprovar à luz da medicina baseada em evidência, a eficácia, a curabilidade e segurança do fármaco. Até aí, tudo bem? Até aí, é o que estava no STA 175 do Supremo. Mas aí vem onde o Supremo meteu a mão, o Supremo não, os gestores meteram a mão, aumentaram muito a voltagem, né, e o rigor, e o Supremo foi conivente com isso e homologou. Eles vieram colocar isso aqui, ó, necessariamente respaldados por evidência de alto nível, ou seja, unicamente ensaio clínico, randomizado, revisão sistemática ou meta-análise. Aí, eles pegaram a exigência e ampliaram muito a potência do choque. Muito. Porque é muito difícil isso. Para vocês terem ideia, é uma elevação enorme de rigor em relação ao STA 175, né? Repito, foi um acordo entre gestores, e isso tem como consequência o quê? Uma dificuldade muito grande de obtenção de evidência científica para o tratamento de pessoas com doenças raras, outras raras, tratamento com criança, tratamento com novas tecnologias. Por que isso, gente? Por que é um estudo clínico randomizado? Estudo clínico randomizado é um estudo que eu pego dois grupos, e de forma randômica, logo às cegas, sem uma ordenação, né? Por um acaso, eu defino um grupo, quem vai para o grupo controle e quem vai para o grupo que vai tomar o novo medicamento. O grupo controle está lá achando que está tomando a droga nova. Só que não, eles são só cobaias para ver como é que o outro grupo se sai. Eles vão receber um placebo, ou seja, ou farinha, ou vão receber o medicamento normal, tratamento normal, enquanto as outras pessoas vão receber o novo tratamento. Agora, quem é que tem coragem de fazer a entrega de um medicamento com farinha para uma criança com câncer? Me conta, né? Então, tem limites éticos para você fazer esse tipo de experimento com crianças. Mais que isso, você tem limites geográficos, né? Você não consegue, em determinado território, quantidade de pessoas para fazer esse tipo de testes com doenças raras, porque é pouca gente. Você teria que trazer gente de outro país para e manter ela lá, né, para fazer o teste. Como é que faz, né? Então, é muito difícil obter esse nível de evidência. E a revisão sistemática é uma revisão dos vários estudos randomizados feitos. E a meta-análise é uma análise da revisão sistemática. Então, assim, se você não consegue fazer estudo randomizado, você não consegue fazer revisão sistemática, não consegue fazer meta-análise. Então, é um nível de evidência científica muito difícil de se obter para doenças raras, para crianças, né? É só para doença crônica que está muito difundido na população. Até situações que não são raras, mas são incomuns, também não tem esse nível de evidência.
Então, foi um aumento muito grande. Por isso, foi um dos pontos também de embargos das defensorias, né? Hoje eu falo das defensorias porque a DPU também está embargando isso agora, né? Indo para frente, porque o nosso tempo está acabando, né, gente? Os outros requisitos a gente já conhece. O quinto requisito é apresentar um laudo médico fundamentado que prova que o medicamento é imprescindível para o tratamento da pessoa. Ok, é ratificação do tema 106, mas é importante. Só neste requisito aqui, tão somente nele, apenas nele, o tema exige que seja aprovado com laudo médico. O que eu estou querendo dizer com isso? Para provar que o seu cliente precisa do medicamento, eu preciso do laudo médico. Tem que ter o laudo médico, escritor. Agora, para provar que tem evidência científica, eu posso provar, por exemplo, com a nota do Natius. Eu não preciso que um médico, às vezes um médico de posto de saúde, que não tem muito tempo de fazer as coisas, ou que não está nem aí para o seu cliente, eu não preciso que ele faça um tratado lá sobre isso. Você pode, defensor, defensora, obter esse tratado num prompt no chat GPT. Você pode obter esse tratado pesquisando no sistema Natijus, olhando as notas técnicas anteriores produzidas pelo Natijus do teu tribunal. Você pode se virar de outro jeito. Se o juiz exigir que o médico apresente as evidências científicas, ele está fugindo do tema, né? Dá para contrapor. O Supremo manteve essa excrescência aqui da incapacidade financeira, tá aí, né? Então, o STJ criou, o Supremo manteve. Não vou perder meu tempo falando disso, mas é o último requisito. Olha o tipo de coisa, tá, gente? Que está no tema 2, 3, 4, né? Lições básicas de direito administrativo. Olha isso. Ó, tema 6. Lições básicas de direito administrativo. Por que o Supremo Tribunal Federal está, no tema de persecução geral, dando lição básica que você vê na introdução do capítulo lá da Maria Silva Zanella de Pietro, lá, sobre controle judicial da administração. Por quê? Porque não foram os ministros, gente. Foram os gestores que escreveram isso. Os ministros foram lá e homologaram, né? Infelizmente, né? Gente, além dessas diretrizes para nós, né, produzimos, eles também deram diretrizes para os juízes. Vou decantar um por um aqui. Mandaram a gente provar que a Conitec age legalmente, mas também mandaram, então, o juiz analisar o ato da Conitec. Mas tem um detalhezinho, que isso aqui ajuda a gente. Olha, esse ou aqui. Analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de incorporação, de não incorporação pela Conitec, ou da negativa de fornecimento da via administrativa. Aqui dá um espaço para a gente de falar, olha, juiz, você não tem que dizer necessariamente que é legal o ato da Conitec. Na verdade, você pode se manifestar sobre a negativa do fornecimento na via administrativa. Sobre isso aqui, ó. A diretriz para o senhor é essa ou aquela, né? Diretriz para a senhora é essa aqui. Dá para tentar trabalhar aqui um pouquinho, né? Essa diretriz aqui ela é semelhante no tema 6 e no tema 1, 2, 3, 4, né? Eu botei aqui os subitens. Segunda diretriz, tem que ouvir o Natjus. E juiz, você não pode fundamentar sua decisão apenas na precisão do médico. Tem que fundamentar em outras coisas. Aí eu até brinco que é o novo, o judiciário reescreveu, né? Homologando decisão de gestores, o 371 do CPC. Em vez do princípio do livre convencimento motivado, você tem o princípio do livre convencimento motivado pelo Natjus. Ou você se convence pelo Natjus ou está errado, né? Então, eu acho inconstitucional o que foi feito aqui. O Supremo alterando, na verdade, homologando o acordo de gestores, altera o Código de Processo Civil, dizendo que o juiz só pode julgar de um jeito, né? Sim, excrescência, mas está aqui, né? E uma diretriz que não me parece muito prática e útil é, toda vez que for deferido, o juiz tem que mandar um ofício para a CEMED, para a Conitec, né? Até parece que a Conitec tem condição de ficar recebendo cada ofício de cada juiz do Brasil e dar algum andamento a isso, né? Mas enfim, tá lá. E aí eu quero encerrar meu argumento, gente, porque meu tempo já acabou, né? Com uma ilação sobre a ideia de justiça e injustiça que eu fiz. Eu quero que vocês comparem, a gente passou aqui pelo menos uns 20 minutos falando só sobre os requisitos para acesso a medicamento fora do rol do SUS. Agora eu quero que vocês vejam a singeleza que é superar o rol da ANS. Olha que lindo. Para começar, a lei começa dizendo que, olha, esse rol da ANS é só referência básica, tá, gente? Não se preocupem. É só
Isso aqui é só o mínimo, é o mínimo existencial isso aqui, né? E se você precisar de alguma coisa além, você precisa me provar uma coisa. Você precisa me provar que existe eficácia. Não é eficácia, segurança, acurácia, não sei o quê, né? Só eficácia. À luz da medicina baseada em evidências. Alguém leu aqui alta qualidade, estudo randomizado, Superman tem que descer na Terra, com o estudo na mão, né, com acordo intergaláctico, nada. Só isso. Só a segurança e com qualquer nível de evidência. Ah, você não tem isso? Não, calma. Nós temos opção. Se você não tem isso, você só me prova que a Conitec incorporou, o que, claro, não vai estar incorporado, mas só me provar que qualquer país aí, renomado, incorporou. Então, por exemplo, se você quer um medicamento da Bayern, você pode só provar que ela foi incorporada na Alemanha. Olha que legal. Ou uma droga de um laboratório norte-americano, provar que ele foi incluído lá pelo FDA. Tá ótimo, você não precisa nem provar que ele tem evidência. Olha que, gente, é muito simples. Então, conseguir superar o rol do SUS é como tirar uma boneca de um bebê. E superar o rol da Pô, superar o rol da ANS é como tirar um boneco de um bebê, sabe? Superar o rol do SUS é tirar comida da boca de um pitbull. Essa é a injustiça. É muito errado isso. E o pior é que já era errado quando o Supremo começou a julgar. Porque se você comparar esses requisitos aqui com o do tema 106, já era mais difícil superar o rol do SUS. O Supremo tornou mais difícil ainda. Então, ele pegou uma coisa que já era injusta e aumentou a injustiça. E não foi pouco. E eu não estou dizendo que isso é injusto, gente, porque o Ramiro tem uma visão de justiça muito bonita dele. Não, isso é o princípio básico de justiça do John Rawls, aqui. Ó, o maior teórico, mais aceito sobre teoria de justiça. Olha o segundo princípio de justiça do Rawls. As desigualdades econômicas e sociais devem ser ordenadas de modo a serem, ao mesmo tempo, para o maior benefício esperado dos menos favorecidos. Não é dos mais favorecidos, não. Alguém avisa ao Supremo que eles leram errado o Rawls, né? Onde vocês estão botando mais, é menos. Você tem que favorecer os menos favorecidos e não os mais favorecidos, que é o que ele acabou de fazer, né? Isso é tão básico. Eu estava lendo o livro do Piketty aqui. O Piketty ele começa a introdução dele com a seguinte frase: distinções sociais devem se basear apenas para o bem comum. Isso é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, né? Então, qual bem comum tem nisso? Você ter uma distinção de São Teresa. Então, é muito errado o que foi feito. Então, o procedimento está errado, ele foi injusto, ele não foi democrático, excluiu os usuários. Ah, mas os defensores estavam lá. Estavam lá, na plateia, no auditório, na torcida. A gente não estava dentro de campo. Várias vezes eu tive minha palavra cassada, eu tomei um passa fora, ó, eu sofri admoestado inúmeras vezes, né? Até ameaçado retirar a palavra da gente foi ameaçado. Essa disparidade que foi criada, ela reproduz as assimetrias de classe social. O que se chama na sociologia homologia estrutural. Você pega as disparidades de classe na sociedade, desigualdades, e traz para dentro do Estado. Então a gente tem uma desigualdade absolutamente injusta no tratamento do rol e logo está subvertido a diretriz de igualdade que o próprio tema 6 se auto imbuiu. E o que a gente pode fazer aqui? Eu acho que a gente tem que apoiar os embargos das defensorias estaduais e agora da federal também, né, o tema 6, e procurar casos estratégicos, fazer reclamações do STF, começar a modular esses pontos em que o choque foi alto demais, né? Repetindo, tá, gente? Se não ficou claro, esses são os 4 pontos dos embargos, tá bom? Para você no final ter de forma bem organizadinha quais são os pontos. E eu finalizo aí agradecendo vocês, pedindo desculpas pela exposição longa, mas é porque é muita coisa mesmo para falar, né? E tem mais, tinha muito mais. É por isso que a gente precisa, assim, de uns 3 dias com você conversando um bocado. Anotei um monte aqui, Ramiro. A gente teve aqui uma presença bem fixa
dos colegas, a gente ficou aqui em 30 participantes e não desceu disso em momento nenhum, realmente. Rafael estava até no evento lá e falou: Minha gente, eu não consigo sair, eu não consigo parar de ouvir Ramiro, eu preciso sair, não consigo. Eu não sei, Ramiro, se você tem 10 minutinhos para a gente fazer uma rodada de Podemos pergunta ir ou se até. Tá, pode. podemos ir até medir 50. Eu peço desculpa, é só porque eu tenho um plantão para assumir e eu vou Não, eu fazer entendo sozinho ainda. muito, muito. É, eu não estava olhando o chat, não sei se alguém. Alguém perguntou se você podia disponibilizar o material logo no Eu até tentei comecinho. fazer o upload aqui, mas eu não estou com permissão para fazer o upload. Eu estou mandando agora para você, tá, Carol? Tá, tá Aí bom. você manda. A escola manda para os inscritos. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta, queira tirar alguma dúvida, aproveitar que a presença de Ramiro. Ninguém mandou nada aqui no chat. Se ninguém tem, eu tenho. Veja só, Ramiro, quando você estava ali explicando para a gente o conceito do não incorporado e do incorporado, ali no seu slide tinha ali em cima a menção de que não incluía os oncológicos. E aí depois, quando você vem explicando, né, o que são esses não incorporados, você diz que inclui os oncológicos. E aí eu fiquei um pouco perdida, né? Como é que a gente vai tratar as demandas oncológicas nesses casos? As demandas oncológicas por medicamentos não padronizados ou não incorporados, a gente vai tratar como está qualquer outro caso, né? Até 296 mil vai para a estadual, passou disso vai para a Justiça Federal. Por que que aconteceu isso, tá, gente? Porque enquanto estava acontecendo a reunião, estava sendo rediscutida a política nacional de câncer, principalmente de assistência farmacêutica no câncer. E eles achavam que até o final da comissão, que durou uns 8 meses, eles iam ter resolvido isso, mas não resolveram. E também a comissão já tinha se estendido demais. E a pressão vinda do Supremo para resolver era enorme. Pô, tem que terminar isso aí, senão a gente vai julgar, né? Isso ficou muito claro, né? E eles falaram, olha, a gente não vai ter como. Porque quando entrar oncológico, a gente vai abrir uma outra discussão. Então, eles resolveram dessa forma. O que vocês pediram aí, que não tiver incorporado, né? Eu vou aqui colocar junto no bolo dos outros, só vou fazer uma distinção. Como se tem uma pressuposição de que na política oncológica a União tem que fazer um financiamento, né, mais efetivo, a gente vai aumentar a coparticipação da União de 65 para 80. E aí foi a solução que encontraram. Aí, poxa, Ramiro, mas o financiamento da oncologia é do todo da União. Tá errado isso. Não é verdade esse pressuposto. O que a União faz? Ela faz via PAC, que é a Autorização de Procedimento de Alta Complexidade, o financiamento, o ressarcimento. Mas ela não, ela faz por valores fixos, que não necessariamente correspondem a quanto foi gasto. Então, sempre tem uma parte do financiamento da assistência oncológica, e ela é significativa, que fica com os estados. Aí, agora a pergunta é: faltou um medicamento padronizado, incorporado, oncológico? Quem é o responsável? Eu argumentaria que a lógica seguida pelo termo 234 foi a lógica de responsabilizar quem adquire. E isso fica muito claro no item 1B do componente especializado. Por quê? Porque ele é de financiamento da União e compra dos estados. E a competência da Justiça estadual. Então, está clara a escolha. Responde pela ação quem compra. Quem compra o oncológico? É o CACOM, é o Centro de Infusão de Câncer, é o NACOM, ou seja, é o hospital. Então, eu entraria com ação na Justiça estadual, né? Se, claro, o medicamento custar menos de 296 mil reais, né? É, Doutor Ramiro, eu tenho uma pergunta. Posso, Carol? Pode, aí só para deixar prática a resposta de Ramiro, eu vou já ler a pergunta aqui de Djalma e vou encerrar as inscrições, tá, minha gente, por conta do horário de Ramiro. Aí eu já leio aqui as perguntas para todo mundo ver. Você pergunta, ele responde, tá? João Vinícius perguntou aqui, calma, se poderia falar um pouco melhor sobre o PMVG? Acho que seria como a gente consegue pesquisar o PMVG. Djalma perguntou qual seria a orientação nas demandas de suplemento alimentar.
Para esse tipo de demanda, existe alguma diretriz normativa do SUS sobre a responsabilidade entre estados e municípios? E o Daniel perguntou aqui que não conseguiu compreender bem como operacionalizar o sequestro da verba para aquisição de medicamentos, para fins de definição do valor da causa, o PMVG é a regra. Para o sequestro, também deve-se observar o PMVG, e se não for suficiente para a compra, e se o medicamento não constar na PMVG. E aí a Divine faz a pergunta. Da causa, o PMVG é a regra. As coisas também devem ser o PMVG se não justifica para compra. Tá, vamos lá. Se o medicamento, se não tiver preço, você mede. Não tiver. Aí vai ser pelo orçamento da parte. Aí dá para usar, por analogia, o que eles estabeleceram para definir o valor da causa. Que, olha, se não tiver valor CMED, vai pelo orçamento, né? Acho que dá para usar por analogia isso. Relativamente tranquilo. Agora, deixa eu... Mais fácil eu explicar para vocês, vocês olhando, né? Isso, se a gente fizer depois um encontro presencial, vai ser mais fácil fazer, né? Partir para a prática, né? Da coisa. Vocês estão vendo uma tela de Tá, internet estava aqui? vendo. Tá. Isso aqui, gente, é onde vocês têm que trabalhar. Quem nunca abriu isso aqui, já, você está errado. Você nunca, você está vendo essa tela pela primeira vez, está errado, né? Já tem que ter visto isso. Como é que funciona aqui? Vamos pegar, por exemplo, Nintedanib, um medicamento muito comum, né? Aí eu vim aqui, ó. O Nintedanib, ele é conhecido também como Esbriet, né? Ele tem o nome do produto. Se eu for usar o nome da marca, eu vou colocar aqui. Mas normalmente é bom de trabalhar com o princípio ativo, né? Aí eu ponho aqui. Nintedanib. Aqui, Nintedanib. Pronto. Estão vendo, né? Tem esse Nindax aqui, que é um negócio que não é vendido. Vamos pro, por esse lado de Nintedanib mesmo, né? Se você olhar aqui, ó, você vai ver que está aqui um preço de 10 mil, depois aqui tem um preço de 11, depois aqui um preço de 12. O que que é isso? Se você olhar, está mudando a alíquota do ICMS. O Nintendo tá ruim. Deixa eu usar o Pifenidona, gente, porque o Nintendo ele tá com muita Pifenidona. Porque o Nintendo tem muito genérico que tá difícil de olhar. Bom, o Pifenidona tá melhor. Tem vários preços, né? Ele começa com 8.879. Por que 8.879? Porque tá aqui, ó, ele é alíquota zero. Esse é o valor que você vai usar para calcular o valor da causa. Agora, não, agora eu quero fazer o sequestro de verba. Você tem que usar, a princípio, o ICMS do seu estado. Então, aliás, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar Pernambuco aqui. Aqui do lado você escolhe o estado, né? Pernambuco. O ICMS do seu estado não está dizendo aqui, mas pelo jeito é 17%. Tá aqui. Então, pelo ICMS do seu estado, o valor não é 8 mil, é 11 mil e pouco, né? Porque 8 mil é a alíquota zero, aqui está a alíquota de vocês, 17%, né? 11.169. Não, mas o medicamento está vindo de São Paulo, tem que pegar a alíquota de São Paulo. Vem aqui, põe SP. Opa. Não, na verdade, São Paulo está com a alíquota menor que a de vocês. Tá? 10.828, a de vocês é maior. Então lá o valor está menor. Agora, o que está escrito lá? Está escrito teto do PMVG. O teto do PMVG, gente, é 22%. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O maior valor é 11.383, corresponde à alíquota de 22%. Então, o que que eu faço? Eu pego isso aqui, ponho lá e peço sequestro de verba pública? Você tem que apresentar os orçamentos, o orçamento das empresas, para provar que a empresa vai vender. Só que esse orçamento não pode ser maior que o teto do PMVG. Que teto é esse? O teto é 22%. Então, esse valor aqui, ó, o maior valor. Só que tem juízes que vão falar, não, 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 calma aí, não é o teto geral, é o do praticado no meu estado. No meu estado, a alíquota é 17%. Então, vai ter que ser esse valor aqui, ó. Opa, calma aí. 18. Bom, vamos dizer que seu estado seja 18%, aqui São Paulo, 18%.
10.828. Então, esse valor aqui, né? Mas você tem espaço para argumentar que o teto é 11.300. Por quê? Porque esse é o teto de verdade. E não o subteto do Estado, 10.822, né? Mas, de qualquer maneira, não adianta só pegar essa lista aqui e imprimir e colocar lá no processo e pedir esse dinheiro. Não. Você precisa que uma empresa emita um orçamento com esse valor aqui. E se eu não conseguir, você vai ter que pedir para o juiz fazer isso. Agora, é difícil encontrar um juiz que, de fato, faça. Essa é a questão, tá? Então, é assim que funciona agora. Ah, e o que eu faço se o juiz não aceitar? É aí reclamação para o Supremo Tribunal Federal, é recurso, é ouvidoria, é corregedoria. Mas, claro, antes de tudo, você vai despachar com o juiz, né? Não vai sair atacando o juiz à toa, né? Para finalizar, gente, em relação à questão de suplementos alimentares, é, a pergunta de Djalma é uma pergunta muito importante, mas ela, em tese, não tem a ver com o termo 234, porque o termo 234 não se aplica a isso, né? Se o juiz pedir para aplicar, né, o que você tem que fazer é o seguinte, vamos conversar com o juiz, olha, o que você está querendo é que se aplique, então, as regras do SUS. Ok, as regras do SUS estão na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né? Tá lá no... Se você jogar Política Nacional de Alimentação e Nutrição, você vai encontrar lá no portal do Ministério da Saúde. Normalmente, a atribuição de compra das formas nutricionais está com os estados, né? Então, em tese, competência da Justiça Estadual. Mas eu teria que reler com bastante cuidado essa política, né? Que já tem 25 anos, né? Ela fez 25 anos agora, essa Política Nacional de Alimentação e Nutrição. E acabou de completar 25 anos. Então, tem que ver os detalhes dela para saber se algum tipo de suplemento para alguma doença específica, doença rara, por exemplo, a União tem que entrar, né? Mas, a princípio, a maior parte das atribuições estão com os estados, né? É isso que eu teria para dizer. Carol, é muita coisa, né? Miro, eu sei que você está corrido, eu posso tirar uma dúvida só da questão operacional. Vamos lá. Prometo ser rápida. É, a minha dúvida é em relação à questão da competência, de como operacionalizar isso. Porque, por exemplo, eu estou numa comarca de interior, é perto da região metropolitana, mas não tem nem Justiça Federal, nem Defensoria Pública da União. Então, se eu pego um processo de medicamento, que o valor da causa, né, ultrapassa aí a competência de 210 salários mínimos, eu teria que ajuizar na Justiça Federal. Ou eu até posso ajuizar na Justiça Estadual, pedir uma liminar, que vai dar em nada, porque a gente sabe que não vai ser cumprida, vai Depois ser vai decretar. remetido, né? Só que meu token, o nosso token, sequer funciona na Justiça Federal. Ou seja, é basicamente ganhar e não levar. Então, assim, desde que saiu esse tema que eu fico pensando como efetivar isso, né? O que fazer? Porque não adianta eu mandar para a Defensoria Pública de Recife, por exemplo, que é razoavelmente perto, porque muitas vezes o assistente nem consegue, mas também porque eles não têm perna. Olha, a DPU, ela acabou. Eu estou tentando encontrar uma notícia que fale sobre isso, mas olha só. O Defensor Público Geral da União, o doutor Leonardo, nesse evento que eu falei, que ele ficou lá para o plano Supremo Tribunal Federal, ele anunciou a organização dentro da DPU de um teleatendimento na área de saúde, ou seja, que eles vão organizar um grupo de defensores e defensoras federais, né, que vão atuar para cobrir todo o território nacional na questão de saúde, né? Eu joguei aqui no Google rapidinho para ver se encontro uma notícia oficial, mas se fosse você, eu dava uma procuradinha no site da DPU, alguma notícia dessa. Vai ser com a colega que é DPU, mas ela disse que Pronto. não tem, assim, não tem nada operacionalizado ainda, não tem. Você E a gente só tem tudo isso. precisa da notícia. Você pega a notícia, protocola e solicita ao juiz, olha, nós não podemos protocolar diretamente, não tem inicial, mas o acompanhamento está garantido pela DPU conforme Programa Nacional, não sei o que, que foi anunciado pelo Defensor Público Geral, coloca lá e pede que seja encaminhado para a DPU e ou para a Justiça Pública Federal para que tenha prosseguimento com a DPU que se comprometeu a esse atendimento. Ponto. Faz isso. E aí joga o problema nas costas da DPU. Só que assim, aí eu não Ele resolvo o não foi problema do meu lá, assistido.
assim, processualmente, ok, mas no final das contas, eu vou ter uma decisão que eu não vai ser, não vai conseguir cumprir. Eu vou jogar Não, ele você para não vai ter lá. decisão. Não, você não vai ter decisão, mas o juiz vai remeter para a Justiça Federal. Vai chegar lá, o Juiz Federal vai decidir? Ele poderia até decidir a tutela, né? Pode, Antes sim. de remeter. Eu acho difícil que façam. Mas eu acho que quando chegar lá, a DPU não vai ter perna. E mesmo que saia uma decisão, o cumprimento, que a gente sabe que é o mais difícil, até por causa desse PMVG, o orçamento, etc., vai, vai ficar pra lá. Não, mas aí você tem duas questões aí. Tem uma outra forma. Seguir o que o Supremo lhe permitiu. Criar um perfil na Justiça Federal para a Defensoria Pública de Pernambuco, né? E vocês atuarem na Justiça Federal, vocês estão autorizados a isso. Então, essa é uma saída. Não, Ramiro, essa não é uma saída porque nós não temos condição, não temos perna para isso. Ah, então tudo bem, não é saída. Aí volta para outra situação. Então tá. Se não é uma saída da juização nesses termos que eu coloquei e empurrar a DPU, ó, tá aqui, DPU. Teu defensor público geral falou que vai atender, tá aqui a inicial, segue aí com ela. A única alternativa é virar para a pessoa e sugerir a ela uma advocacia dativa, um advogado privado, ou deixar ela, Deus dará. Me parece que a pior de todas as opções é o Deus dará. Se tiver uma assistência na iniciativa privada adequada, que você possa encaminhar, confiável, ótimo, tem essa alternativa. Se não tiver, me parece que de todas as possíveis alternativas, a que eu estou sugerindo é a menos pior, porque o não ser assistido já tem. Então, ajuize a ação, né? A DPU não vai ajuizar, então você ajuiza, o juiz vai declinar a competência e coloca o problema no colo do juiz federal e da DPU. Até porque se a DPU não assumir, o juiz federal pode eventualmente nomear um dativo. Você vai criar um espaço de luta dela por acesso à justiça. Se você não protocolar, você não vai criar. Então, o que eu acho que seria o mais adequado aí, né? A DPU, já que anunciou o serviço, foi lá bonita, na frente do ministro Supremo, disse que vai fazer o serviço, que comece a fazer, né? E olha que você já poupou ela do mais difícil, que é a juizar inicial, né? Então, ela começa a fazer. Se ela não fizer, o juiz federal vai ter que lidar com o problema de acesso à justiça, que é um problema também do judiciário, né? Nomeando um dativo, né? Eu acho melhor do que não ajuizar. Sim, com Eu certeza. estou pensando na parte lógica que o não a pessoa já tem, É, né? com certeza. Isso eu tinha pensado, né, da possibilidade de dativo, mas vou tentar dessa forma. Eu sei que não é Edivane, não é o melhor, mas Não, sem foi dúvida. uma Mas nesse resolução cenário, prática. Eu nesse assisto com você, só de, né? Tô lá na ponta também, né? é, a gente Prática. está trabalhando com redução de danos, né, depois Então, você usou o termo perfeito, redução de danos. Obrigada. Queridos, queridas, espero estar com vocês aí, tá bom? A gente Presencialmente, também, a gente vai se né? falando, Ramiro. Queria só lhe E, agradecer imensamente aí. Acho que foi muito proveitoso. A gente está já criando também um grupo de trabalho e de estudo dentro da defensoria, né? Vão ser 15 defensores que se voluntariaram para a gente elaborar peças, estudar e justamente traçar essas estratégias que você menciona e acompanhar aquilo que a gente vem fazendo até para poder coletar esses casos estratégicos e enviar isso para a comissão do CONDES. Então, muito, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente, viu? gente, eu que agradeço, viu? Foi uma honra.